Um homem de 80 anos viajou para a Espanha, subiu num palco diante de 5.000 pessoas de vários países e disse em voz alta o que muita gente no Brasil tem medo de falar: que a democracia está em perigo, que os ricos nunca pagaram sua conta e que os Estados Unidos estão usando a força onde deveriam usar a razão. Se você acha que discurso de político em evento internacional é coisa que não muda nada na sua vida, você vai querer reconsiderar antes de fechar esse vídeo, porque o que Lula disse em Barcelona no dia 18 de abril de 2026 tem implicações diretas para o seu bolso, para o preço dos alimentos, para a relação do Brasil com os Estados Unidos e, no fundo, para o tipo de país que vamos continuar sendo nos próximos anos. Antes de entrar na análise, é importante situar o evento. Lula foi a Barcelona, na Espanha, a convite do primeiro-ministro Pedro Sánchez, para participar da primeira edição da chamada Mobilização Progressista Global. Não foi um evento qualquer. Estavam presentes mais de 5.000 pessoas, incluindo presidentes, ex-presidentes, líderes de movimentos sociais e partidos de esquerda de dezenas de países. No mesmo dia, ainda estava lá Yamandu Orsi, presidente do Uruguai, Gustavo Petro, da Colômbia, Cláudia Sheinbaum, do México, Cyril Ramaphosa, da África do Sul, entre outros. Ou seja, não foi um comício no Vale do Anhangabaú, foi uma cúpula internacional da esquerda global, e Lula foi escolhido para fechar o evento com o discurso principal. Isso por si só já diz muito. Dentro desse campo progressista global, Lula é hoje uma das figuras mais relevantes e respeitadas. Ele é o único ali que foi preso, que foi perseguido, que quase foi assassinado por um golpe planejado dentro do seu próprio país, e mesmo assim voltou, ganhou a eleição, e agora está em Barcelona discursando para 5.000 pessoas como chefe de Estado. Essa trajetória tem um peso simbólico enorme, e Lula sabe disso, e sabe usar isso. Mas vamos ao conteúdo do discurso, porque aqui é onde a coisa fica interessante de verdade. Lula começou com uma tese que parece simples, mas é politicamente poderosa. Ninguém deveria ter vergonha de se chamar de progressista. Em um mundo onde a extrema-direita transformou a palavra esquerda quase em xingamento, onde falar em igualdade social virou sinônimo de comunismo para uma parte significativa da população, Lula disse na frente de 5.000 pessoas: não tenham medo. Isso importa mais do que parece. Porque durante anos, líderes da esquerda ao redor do mundo foram recuando do vocabulário, evitando palavras, suavizando posições, com medo de assustar o eleitorado do centro. Lula está dizendo o oposto. Pare de pedir desculpas por ser quem você é. Mas logo em seguida, ele faz uma autocrítica que, convenhamos, poucas vezes ouvimos tão claramente de um presidente em exercício. Ele disse que a esquerda falhou, que os governos progressistas ganharam eleições com discurso de esquerda e depois governaram com agenda de austeridade. Abriram mão de políticas públicas em nome da chamada governabilidade. E o resultado disso foi que a esquerda virou o sistema, e a extrema-direita usurpou o papel de antissistema que historicamente pertenceu às forças progressistas. Isso é uma análise afiada, e quem acompanha a política brasileira sabe muito bem a que isso se refere. Não é só crítica ao passado, é crítica ao próprio governo Lula, que até hoje enfrenta tensões constantes entre a ala mais à esquerda do PT e a necessidade de manter o mercado financeiro satisfeito. Quando Lula diz: não podemos nos eleger com um programa e implementar outro, ele está falando para a plateia em Barcelona, mas também está falando para dentro de casa. Aí ele vai para um ponto que tocou diretamente na questão econômica global. E aqui eu quero me deter com mais atenção porque é onde os números entram e ficam muito reveladores. Lula disse que um punhado de bilionários concentra a maior parte da riqueza mundial, que eles alimentam a ilusão da meritocracia, mas depois chutam a escada para que outros não tenham a mesma oportunidade. E que pagam menos imposto do que deveriam, ou nenhum. Isso não é retórica vazia. O relatório da Oxfam de 2024 mostrou que os 1% mais ricos do mundo detêm mais riqueza do que os 95% restantes da humanidade juntos. O bilionário mais rico do mundo chegou a ter uma fortuna pessoal superior ao PIB de países inteiros da África subsaariana. A desigualdade global não é uma narrativa de esquerda, é dado estatístico verificável. E aqui Lula faz uma afirmação que vai ficar gravada.
A desigualdade não é um fato, é uma escolha política. Eu quero que você pense sobre isso por um momento. A ideia de que a desigualdade econômica entre países e dentro dos países é resultado de decisões conscientes de quem tem o poder de decidir sobre impostos, sobre comércio, sobre financiamento de guerras, sobre quem recebe subsídio e quem recebe tarifa. Não é fatalismo, não é destino, não é que uns países são mais inteligentes ou mais trabalhadores. São escolhas. E se são escolhas, podem ser mudadas. Essa é a mensagem central de Lula em Barcelona, e ela tem consequências práticas diretas para o Brasil. Vou dar um exemplo concreto que Lula mesmo citou, e que no discurso aparece como um confronto direto com Trump. O presidente americano taxou produtos brasileiros, alegando que o Brasil tinha um déficit comercial com os Estados Unidos, ou seja, que comprava menos do que vendia. Lula disse que mostrou a Trump um documento. Nos últimos 15 anos, os Estados Unidos tiveram um superávit de 410 bilhões de dólares nas relações comerciais com o Brasil. Eu fui verificar esses dados e eles são reais. Segundo o US Facts, órgão de análise de dados americano, em 2024, o superávit dos Estados Unidos com o Brasil foi de 29,3 bilhões de dólares. Os Estados Unidos exportaram 78,4 bilhões de dólares para o Brasil, enquanto importaram apenas 49 bilhões. Ou seja, quem vendeu mais foi os Estados Unidos, não o Brasil. E mesmo assim, Trump alegou o desequilíbrio comercial para justificar tarifas punitivas sobre produtos brasileiros. Lula chamou isso de mentira. E do ponto de vista dos números, Lula tem razão. Agora, por que isso importa para você, brasileiro comum? Porque quando os Estados Unidos colocam tarifas sobre produtos brasileiros, o que acontece é uma cadeia. Os exportadores brasileiros perdem mercado, as empresas do agronegócio e da indústria são pressionadas, o dólar sobe porque há menos entrada de divisas no país, e quando o dólar sobe, tudo que é importado fica mais caro. A inflação aumenta, o Banco Central sobe os juros para conter a inflação, e o crédito para você, pessoa física, empresa pequena, fica mais caro e mais escasso. É um mecanismo que começa numa decisão de Trump em Washington e termina no boleto do seu carnê ou na parcela do seu financiamento. Não é abstrato, é concreto. O Brasil fechou 2024 com um superávit comercial total de 74,5 bilhões de dólares, o segundo maior da história. As exportações chegaram a 337 bilhões de dólares. Isso significa que o Brasil está vendendo bem, mas qualquer perturbação nesse fluxo, seja por tarifas americanas, por guerras no Oriente Médio que afetam os custos de logística, seja por crises nos países compradores, tem impacto direto na arrecadação do governo, que, por sua vez, financia desde o Bolsa Família até hospitais públicos. A economia externa não é um universo paralelo, ela alimenta a economia interna. Lula também falou sobre guerra, e falou com uma clareza que raramente se vê em pronunciamentos diplomáticos. Ele chamou os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, incluindo os Estados Unidos, a Rússia, a China, a França e o Reino Unido, de senhores da guerra. Disse que a invasão do Iraque foi baseada em mentiras, que as armas químicas de Saddam Hussein nunca foram encontradas, que a intervenção na Líbia foi outra mentira, que o que Israel faz em Gaza é genocídio, e criticou o bombardeio ao Líbano e o que chamou de invasão americana ao Irã. São declarações fortes. Em alguns casos, são declarações que vão contra posições de aliados do Brasil. Mas Lula disse essas coisas em público, em Barcelona, diante de 5.000 pessoas e câmeras do mundo inteiro. Por que Lula arrisca tanto? A minha hipótese analítica é a seguinte: Lula está jogando um jogo de longo prazo. Ele sabe que o Brasil entra em ano eleitoral em 2026. Ele sabe que sua popularidade interna oscila e que as questões econômicas do dia a dia pesam mais para o eleitor médio do que declarações em Barcelona. Mas ele também sabe que o Brasil precisa construir uma posição de liderança no chamado Sul Global, esse bloco informal de países em desenvolvimento que inclui a África, o Sul da Ásia e a América Latina. Ao falar em Barcelona o que os líderes africanos, latino-americanos e asiáticos pensam, mas raramente têm coragem de dizer publicamente,
Lula está comprando capital político internacional. E esse capital se converte eventualmente em acordos comerciais, em apoio em organismos multilaterais, em capacidade de negociação dentro do G20, do BRICS e da OMC. O Brasil tem interesse direto na reforma das instituições multilaterais. Lula citou o Conselho de Segurança da ONU, o Banco Mundial, o FMI e a Organização Mundial do Comércio. O Brasil quer uma cadeira permanente no Conselho de Segurança da ONU há décadas. Já imaginou o que isso significaria em termos de poder de veto em resoluções que afetam o comércio, o meio ambiente, as sanções econômicas? Seria uma mudança de patamar histórica para a política externa brasileira. E Lula, ao se posicionar como o porta-voz do Sul Global num evento com transmissão para o mundo todo, está fazendo campanha para essa causa de uma forma que nenhum memorando diplomático conseguiria fazer. Há também uma dimensão interna muito importante que precisa ser analisada. Lula falou sobre o golpe de 8 de janeiro com uma seriedade que vai além do discurso político de conjuntura. Ele disse que no Brasil, a extrema-direita planejou um golpe de Estado, que havia uma trama com previsão de tanques nas ruas, com plano de assassinato do presidente eleito, do vice-presidente e do presidente do Tribunal Superior Eleitoral. E disse isso em Barcelona, diante de líderes mundiais. Por que isso importa? Porque muda o enquadramento internacional do que aconteceu no Brasil. Em vez de ser tratado como uma briga política interna, um episódio de radicalização pontual, passa a ser colocado no mesmo nível de outras tentativas de ruptura democrática ao redor do mundo. E quando a comunidade internacional começa a tratar o 8 de janeiro dessa forma, aumenta a pressão para que os processos jurídicos no Brasil sejam conduzidos com a seriedade que merecem. É uma jogada de xadrez, não de damas. E então Lula faz algo que poucos políticos fazem no palco internacional. Ele abre o coração. E aqui o discurso muda de tom. Ele fala de si mesmo. Conta que saiu de uma região pobre do Nordeste para não morrer de fome. Que comeu pão pela primeira vez aos 7 anos de idade. Que passou 21 anos dentro de uma fábrica. Que aprendeu política tarde, quando percebeu que dentro do Congresso Nacional não havia representação para os trabalhadores que ele conhecia. E que foi preso 2 vezes como presidente de sindicato. Disse que se tornou presidente da República sem diploma universitário, apenas com curso técnico de torneiro mecânico, e que queria provar que inteligência não é quantidade de anos de universidade. Que tudo que sabe de caráter aprendeu com sua mãe, que nasceu e morreu analfabeta. Isso não é desvio do assunto, isso é política da mais alta qualidade. Porque Lula está dizendo para aquele auditório, e para o mundo que estava assistindo, que a democracia não é um conceito abstrato de acadêmicos. É a diferença entre um menino que come pão pela primeira vez aos 7 anos e um homem que, décadas depois, discursa como presidente de um país com 215 milhões de habitantes na primeira cúpula progressista global da história. Ele é, ao mesmo tempo, o argumento e a prova. Mas há uma tensão aqui que precisa ser dita com honestidade, e é aqui que a análise precisa ir além do entusiasmo. Lula fala com muita eloquência sobre coerência progressista, sobre não trair o povo, sobre não governar para o mercado depois de se eleger, prometendo governar para os pobres. E ele tem razão em cobrar isso dos outros. Mas o governo Lula, desde que voltou ao poder em 2023, também enfrenta críticas nessa mesma linha. A meta fiscal estabelecida pelo próprio governo teve de ser revisada várias vezes. As taxas de juros no Brasil continuaram entre as mais altas do mundo, o que penaliza diretamente os trabalhadores que tomam crédito, as pequenas empresas que precisam de financiamento, os municípios que precisam rolar dívidas. O superávit comercial de 74,5 bilhões de dólares que o Brasil registrou em 2024 é impressionante. Mas os juros altos comprometem boa parte dos ganhos que esse superávit poderia trazer para a população mais pobre. Existe uma contradição entre a retórica de Barcelona e a realidade da política econômica em Brasília, e seria desonesto não mencioná-la. Quando Lula diz que a esquerda se tornou o sistema, ele está descrevendo exatamente o dilema que o seu próprio governo enfrenta todos os dias. Como manter a confiança dos mercados financeiros, que financiam a dívida pública,
e ao mesmo tempo entregar as políticas sociais que justificam a existência do campo progressista. Essa é a contradição fundamental da social-democracia no século XXI, e nenhum discurso em Barcelona a resolve sozinho. Mas o discurso de Lula tem uma função que vai além da resolução de contradições. Ele serve para nomear, para dar nome às coisas, para dizer publicamente num palco internacional que a pobreza não é natural, que a guerra é uma escolha de quem tem poder, que a tarifa comercial americana sobre produtos brasileiros é uma injustiça baseada em dados falsos, que o genocídio em Gaza é genocídio, que o golpe de 8 de janeiro foi um golpe. Em tempos de desinformação industrial, em que as plataformas de redes sociais amplificam mentiras com mais velocidade do que a verdade, o ato de nomear as coisas pelo nome correto tem um valor que vai além do discurso. Cria registro, cria história, cria accountability. E o que isso muda na vida do brasileiro comum? Vou ser direto. No curto prazo, muito pouco. O preço do feijão não cai depois de um bom discurso em Barcelona. Os juros do cheque especial não recua porque Lula disse coisas certas para 5 mil progressistas europeus. A fila do SUS não anda mais rápido. Isso é verdade e seria desonesto negar. Mas no médio prazo, as consequências podem ser reais e significativas. A mobilização progressista global foi apresentada como o começo de um movimento que vai se reunir regularmente. A próxima edição já está prevista para o México. Se esse movimento de fato conseguir criar uma coordenação entre governos progressistas ao redor do mundo, os resultados práticos podem incluir acordos comerciais mais favoráveis para países em desenvolvimento, pressão coordenada pela reforma das instituições financeiras internacionais, como o FMI, que hoje ainda impõe condições de austeridade para países que precisam de empréstimos, e uma política climática mais justa, em que os países mais ricos, que historicamente mais emitiram carbono, paguem mais pelos custos da transição energética. Para o Brasil, especificamente, isso significa uma possível ampliação dos mercados para exportação, reduzindo a dependência de um único parceiro como os Estados Unidos ou a China. Significa potencialmente mais investimento externo em energias renováveis, um setor no qual o Brasil tem vantagem competitiva gigantesca com seu potencial solar, eólico e hidrelétrico. Significa mais voz dentro do G20 e do BRICS, onde o Brasil já exerce um papel de articulador entre diferentes blocos. E para o trabalhador brasileiro, o impacto final de tudo isso se traduz em uma coisa muito simples. Se o Brasil conseguir diversificar seus parceiros comerciais, se conseguir exportar mais com melhores condições, se conseguir atrair investimentos estrangeiros para setores de maior valor agregado do que simplesmente minério bruto e soja, a renda disponível para políticas públicas aumenta. E com mais recursos disponíveis, é possível fazer mais nas áreas que Lula mencionou em Barcelona e que todo brasileiro conhece de perto: saúde, educação, habitação e trabalho digno. Lula citou o Papa Leão XIV, que disse que a democracia corre o risco de se tornar uma máscara para o domínio das elites econômicas e tecnológicas. Essa frase deveria dar muito mais repercussão do que deu. Porque ela não foi dita por um esquerdista radical. Foi dita pelo chefe da Igreja Católica, uma instituição que tem mais de 1 bilhão de fiéis no mundo e que tem uma relação histórica com o conservadorismo. Quando o Papa fala isso, o que ele está dizendo é que o problema não é mais comunismo versus capitalismo, não é esquerda versus direita no sentido tradicional do século XX. O problema real é a concentração de poder nas mãos de um número cada vez menor de pessoas e corporações, que usam as formas democráticas como véu enquanto tomam as decisões que realmente importam em lugares onde nenhum eleitor tem acesso. E Lula, com 80 anos, com a trajetória que tem, com as marcas que carrega no corpo e na história, disse em Barcelona que sua arma é o argumento. Que não tem navios de guerra, não tem a riqueza de Trump, não tem a tecnologia dos grandes países. Mas tem caráter, honestidade e decência para falar a verdade, mesmo quando a verdade é desconfortável para os poderosos. Agora você pode concordar ou discordar de Lula. Pode amar ou odiar o PT. Isso é parte do jogo democrático, que é exatamente o que Lula foi defender em Barcelona. Mas uma coisa é difícil de negar. No mundo atual, em que a maioria dos políticos escolhe o caminho mais seguro, fala em código, evita confronto,
Lula foi à Espanha e falou o que pensa. Chamou a invasão do Iraque de mentira. Chamou o bombardeio de Gaza de genocídio. Chamou as tarifas de Trump de injustiça documentada. Pediu aos líderes do Conselho de Segurança que cumpram sua obrigação de garantir a paz. E disse ao mundo que se sente tão motivado aos 80 quanto aos 50, porque tem uma causa. E que a causa é a democracia. Se esse discurso vai mudar alguma coisa no mundo, ainda é cedo para dizer. A história costuma ser feita de pequenos gestos que só ganham sentido anos depois, quando olhamos para trás. Mas o Brasil, nesse momento histórico em que a democracia está sendo contestada em todos os continentes, em que o multilateralismo está se desfazendo sob o peso do unilateralismo americano e das guerras, em que a desigualdade bate recordes enquanto bilionários financiam campanhas políticas, ter um presidente que vai a Barcelona e diz em voz alta o que pensa, sem esconder a pobreza da própria origem, nem o alcance das próprias ambições, isso tem valor. E esse valor, no fim das contas, é o que diferencia uma democracia de uma máscara.